Boa noite a todas e a todos. Então, vamos dar início ao nosso 6º encontro. Esse encontro ele tem uma importância muito grande, porque, enfim, a gente está falando do direito à cidade e do sistema de justiça. Nós estamos falando também de como nós podemos acionar esse sistema de justiça para defender os nossos direitos, os direitos sociais, o direito à moradia, mas muitas vezes esse sistema de justiça é utilizado para criminalizar a ação dos movimentos sociais. O tema da criminalização dos movimentos sociais se torna mais importante ainda na conjuntura que a gente está vivendo de inflexão ultraconservadora, com os movimentos que a gente está vendo no Brasil que perseguem, que não é de hoje, né? Na verdade, isso não é um movimento recente, mas que agora se agrava, de perseguição àqueles que estão lutando pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, pelo direito à moradia, enfim. E nós temos hoje um time de primeira para discutir esse tema com a gente. Nós vamos ter a Fernanda Vieira, o Marcelo Edmundo e a Patrícia Oliveira, que vão estar aqui debatendo com a gente. A primeira a falar vai ser a Patrícia, estou falando certo? A Patrícia vai ser a primeira, abre, depois o Marcelo e, por último, a Fernanda. A gente já agradece, o curso já agradece aos três por estar aqui com a gente discutindo esse tema de grande importância para a gente. E eu gostaria de lembrar, nós vamos mandar por e-mail, que a próxima sessão não será aqui, será no Galpão Gamboa, porque o auditório da Defensoria vai estar ocupado na quinta-feira. Então, a próxima sessão será no Galpão Gamboa. Perfeito? Então, vamos dar início imediatamente. Patrícia, valeu demais. Está com a palavra. Vocês podem sentar um pouquinho afastados uns dos outros para tirar a máscara durante a exposição de vocês. Tá? Quer dizer, então, fiquem à vontade, porque a gente está com distanciamento suficiente para que os expositores tirem as máscaras. Esse negócio de tirar a máscara. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu prefiro ficar de máscara, assim. Vamos manter a proteção, né? Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que é importante a gente estar aqui, né? Mesmo nesse momento de pandemia, né? Que a gente ainda está na pandemia, as pessoas continuam morrendo, né? Então, os cuidados, o uso de máscara, álcool gel é importante. Mas também é importante a gente estar aqui debatendo, principalmente a criminalização dos movimentos sociais. A gente vive um momento no Brasil que é um momento diferente, né? A gente já passou por ditadura militar, a gente já passou por várias fases, mas agora a gente está passando pela fase, né, de que são poucos órgãos que têm reação, né? Eu sempre falo isso, se a gente estivesse em qualquer outro governo, os órgãos já teriam tido uma reação, né? É impensável que a gente tenha um procurador-geral de justiça, né, que não se coloca, né, porque claramente o presidente da República, né, cometeu várias infrações e o procurador age como se nada tivesse acontecendo, né? Então, a gente está vivendo um momento de que não tem reação, né? A gente vê a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro cometendo chacina, a gente vê a Polícia Civil cometendo chacina. A gente vê um Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro omisso, cada vez mais, né? E aí, assim, não é que eles não queiram fazer, eles sabem o que estão acontecendo, né? Não é favor fazer controle externo da atividade policial. Precisa fazer, só que não quer fazer, né? E quando a gente fala, quando a gente comenta, eles ficam achando que tudo que é dito hoje em dia é pessoal, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né, nesse momento de criminalização, com postagem no Facebook, porque a gente produz prova contra a gente mesmo. Muitas vezes a gente fala demais. A gente marca, né, faz story, faz não sei o quê. Tudo isso
né, muitas vezes pode ser criminalizado. Né? Então, a gente precisa redobrar o cuidado, redobrar a atenção. A gente fala certas coisas no celular, né, que não deveria ser dita, porque é um momento de criminalização. Né? Mas a gente só pensa quando acontece. A gente tem um exemplo claro aqui no Rio de Janeiro, 2013. Várias pessoas responderam o processo, várias pessoas foram criminalizadas, foram para o sistema prisional. Várias. Né? Mas, mesmo assim, a gente não aprendeu e a gente não aprende. Porque a gente tem o hábito de todos os dias a gente postar várias... Ah, estou na rua tal. Ah, estou assim, estou assada. E uma outra coisa também são os assassinatos de defensores de direitos humanos, né, que continuam no Brasil e que aumentou muito nesse governo. Muito, não é pouco, não. Né? Mas a gente não tem reação das autoridades que deveriam ter. Eu digo sempre que antes eles se colocavam numa maneira de não falar certas coisas. Hoje em dia eles se sentem à vontade de falar e de fazer. E a gente não consegue dar uma resposta. A gente não consegue dar uma resposta à altura. A gente não consegue se mobilizar. Quando a gente consegue se mobilizar, somos poucos. Tenho falado muito isso também. Ano que vem já é eleição, né? Mas parece que a eleição já começou agora. Várias atitudes, várias posturas já são posturas de eleição. Né? Eu sempre falo para várias pessoas que tem certas coisas que são inegociáveis. Né? Eu tenho um lado, eu não sou o lado do em cima do muro. Esse negócio de você esperar para qual lado que vai dar e você ver, né, para ficar bem na fita, isso não é comigo. Porque ou a gente enfrenta, ou a gente vai ser calado, ou a gente vai ser silenciado. A gente não pode permitir certas situações. E a gente permite. Né? A gente permite, e a gente vai acontecendo, e a gente não consegue ter uma ação. Né? O Ministério Público adora dizer que precisa ser provocado. Mas que tanta provocação que precisa ser feita. Dia 25 agora de novembro vai ser julgado os embargos da DPF das favelas. Né? E aí, claramente, a DPF foi descumprida. Claramente. Primeiro que a ação policial, né, operação com excepcionalidade. Para mim, excepcionalidade não é tirar a barricada. Para mim, excepcionalidade não é fazer várias coisas. Isso, para mim, não é excepcionalidade. Excepcionalidade, não. Tem uma pessoa num cativeiro, tem uma ação, né, uma pessoa está fazendo a outra refém. Isso é uma excepcionalidade. Aí a polícia deveria agir. Mas aí, vou tirar a barricada não sei de onde. Isso não é excepcionalidade. Né? Desde esse ano, então, a quantidade de pessoas que foram assassinadas não foi uma, não foi duas, não foi três. Todos os dias. Né? No sábado, a gente estava, né, comemorando o Dia da Consciência Negra. Enquanto a gente estava comemorando o Dia da Consciência Negra, eu estava em casa, porque eu não fui aglomerar em lugar nenhum. Eu estava em casa e 13h, eu comecei a receber mensagem no meu telefone, falando de São Gonçalo. Então, assim, desde 13h, todo mundo sabia que ia ter morte em São Gonçalo. Aí, 14h, 15h, né? 17h foi quando teve uma moradora que foi baleada, que estava dentro de casa. Às 7h, o João, que é um morador, foi colocado dentro do caveirão e a família ficou desesperada porque não conseguia localizar ele em lugar nenhum. Ele foi liberado às 11h. Assim, todo mundo sabia, mas estava todo mundo com foco no Dia da Consciência Negra. O que interessava era a consciência negra naquele dia. Era tirar as fotos, ficar bem na fita para dizer, estava lá. Né? E aí passou o sábado, domingo, e aí foi. Né? E aí, assim, vão achar outros corpos? Não vão achar. Todo mundo sabe que ali tem jacaré. Ali é uma área de mangue que tem jacaré, sim. E os corpos já foram jogados ali
Porque é mais fácil desaparecer, né? Porque se não tem corpo, não tem crime. A velha prática dita sobre desaparecimento é essa, não tem corpo, não tem crime. Como é que você comprova? Até você pegar o jacaré, para você fazer exame nele, para dizer se tem restos humanos dentro dele, isso demora muito. E tem que ser em 5 dias úteis, né? Se depois disso não faz. E estou falando isso porque no caso de Acari, dos anjos desaparecidos, né, foi dito isso claramente. No jacaré, no caso dos porcos, no caso do leão. Né? Fizeram o exame no leão 1 mês depois, não encontraram nada. No jacaré, a mesma coisa. Ou você pega o jacaré naquela hora, e aí imagina, vão entrar no mangue para pegar um jacaré? Já botaram ali para aquelas pessoas não terem direito, né, direito a nada. Então, assim, é muito complicado. E a gente está vendo que, assim, foi Manguinho, foi Jacarezinho, foi São Gonçalo, né? Daqui a pouco vai ser Vila Cruzeiro, daqui a pouco vai ser outra, e as chacinas, e as tragédias, e aí aparece um monte de gente. Né? Foi igual hoje que eu estava falando, que não é possível que as pessoas não orientaram aqueles moradores, né? De que, olha só, se alguém chamar vocês na delegacia, vocês têm que ir com o advogado, vocês têm que comunicar. Aí, hoje, vários moradores foram para a 78DP. Mas por que eles foram prestar depoimento na 78DP? Não sei. Qual é a delegacia que está investigando a chacina? É a Homicídio São Gonçalo. Por que eles foram para a 78? Foram para a 78 porque foram convocados aí para a 78. Né? E aí o delegado da Homicídio São Gonçalo fala que desde ontem que ele pede os nomes, o número de policiais, mas que a Polícia Militar ainda não deu para ele. Aí, qual é a delegacia que está investigando? É 78 e é São Gonçalo. Interrogações. Né? Se fosse num país sério, né? Num estado sério, jamais a 78 estaria fazendo ingerência na homicídio da Baixada, da homicídio São Gonçalo. Até porque são atribuições diferentes. Né? Então, assim, as pessoas foram lá, ainda podem ser processadas, né, porque foram lá, pegaram os cadáveres, tiraram de dentro. Enfim, tem várias coisas que ainda pode acontecer. Né? E tudo isso pode gerar uma criminalização. E aí, para ir terminando, queria falar também sobre o número do Ministério Público, que tem circulado, né, nos grupos de WhatsApp, Deus e o mundo fala, denuncia para o Ministério Público. Né? Eu, Patrícia, não divulgo, não indico ninguém denunciar. Por quê? Porque estava numa reunião com o responsável e ele disse, né, que quem mandar informação para aquele número, se for uma informação falsa, né, e aí o que pode ser uma informação falsa? Pode ser várias coisas. Né? Eles podem achar que aquela informação que foi dita não é uma informação verdadeira. Isso pode ser uma informação falsa. Essa pessoa pode ser processada. Aí tu acha que eu vou indicar um número, né, para mais na frente a pessoa falar, pô, Patrícia, tu mandou eu denunciar ali e agora eu estou sendo processada? Se fosse comigo, eu não queria. Então, eu não indico para ninguém. E olha que eu fiz o teste. Eu mandei uma mensagem, né, dizendo de uma operação policial, com uma foto. 5 dias depois que me responderam. 5 dias depois não me interessava, quem queria saber na hora se era uma operação oficial, se não era oficial, porque eles estavam no viaduto de Coelho Neto, 11 horas da noite, né, parando todo mundo, aí uns vão, outros não. Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, pode ser usado contra a gente. Tudo. Nesse momento de criminalização, nesse momento de perseguição, tudo pode ser usado contra a gente. Então, a gente redobrar o cuidado, redobrar a atenção, né, e cobrar também. Né? A gente tem que cobrar todo mundo, assim, porque quando qualquer órgão público está fazendo alguma coisa, ele não está fazendo porque ele é bonzinho, não, é obrigação dele. Né? Quando um deputado faz um projeto de lei, ele não está fazendo porque ele é bonzinho, não, é obrigação dele. Né? Quando um promotor está fazendo alguma coisa, é obrigação dele. Quando o defensor está fazendo alguma coisa, também é obrigação dele. E a gente fica muito, agradecendo, ele não está fazendo mais do que obrigação. Igual o prefeito, né, tem que fazer políticas públicas, não está fazendo mais do que obrigação. O governador é a mesma coisa. Só que muitas vezes, a gente entende
aquela pessoa é boazinha, né? E, por exemplo, para a polícia militar tem a argumentação, né? Os bons e os maus. Sim, essa argumentação para mim não serve, não. Né? Eu sempre falo isso para qualquer policial. Se tem os maus, porque os bons deixam os maus sobressair. Porque os bons não tomam atitude. Né? E olha que eu conheço vários coronéis, sempre falei isso para eles. Né? Por que eles não são capazes de conter a tropa? Por que eles não são capazes de ir em cima da própria tropa, se eles também são policiais e continuam recebendo? Sabe? Então, a gente precisa entender também qual é a nossa participação, qual é a nossa colaboração e para onde a gente está indo, o que a gente está construindo. É isso, obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Muito bom participar dessa mesa, né, com duas queridas amigas e companheiras de luta de muitos e muitos anos. A Fernanda é uma das nossas advogadas populares, sempre junto das nossas lutas, incansável. E a Patrícia, é incrível como há muitos anos a Patrícia está aí a serviço da luta contra a violência policial, em apoio aos familiares de vítimas de violência, e muitas coisas a gente acompanhou junto. E eu vou falar até um pouco sobre o que ela falou de São Gonçalo, que é importante, né? Que, para além da criminalização dos movimentos sociais, tem a criminalização da pobreza, dos pobres e do povo preto, né? A gente levou uma garotada para ver Marighella no sábado, e estava lá na Paula e tudo, que o pessoal fala, a ditadura nunca acabou na favela, nunca acabou na periferia. E aquela ação violenta da polícia está diariamente nessas favelas aí. Aquilo que a polícia aprendeu de torturar, de bater, de mentir, ele aplica diariamente nas favelas, nas comunidades. E é o que aconteceu em São Gonçalo. É importante falar alguma coisa que, quando eu li assim, o PM foi morto fazendo patrulhamento lá. Ninguém faz patrulhamento no Salgueiro. Não existe isso. Ou acha que o PM vai entrar com o seu carro fazer patrulhamento no Salgueiro? Patrulhamento faz aqui no centro, Copacabana, Ipanema, né? Aí aprendeu. Não é acusação, mas a gente entende o que acontece para ter aqueles bailes incríveis que tem lá no Salgueiro, que tem uns bailes. Né? E a gente, nessa hora, lembra também, no ano que se passa 10 anos do assassinato cruel da juíza Patrícia Scioli, a gente lembra que ela foi morta por PMs daquele batalhão, do 7º Batalhão de São Gonçalo, que inclusive o comandante, o coronel, foi preso. E ela foi morta porque ela investigava os roubo de carga, roubo de carro, tráfico de drogas e outros crimes mais que a polícia lá estava envolvida. E aí é impressionante como a gente vê esses comentários, né, sobre morreu, era bandido, a polícia não sei o quê. Cara, eu só lamento o policial que morreu. A gente vê esses comentários nos jornais, a gente, cara, é incrível a incapacidade de você quando divide entre mocinhos, bandidos, né, como se não fosse. E é bom dar um destaque, assim como no Jacarezinho, não morreu, pelo que eu vi, nenhum frente. Não morreu nenhum frente. Frente que fala que não morreu nenhuma. Morreu aquela garotada que está lá, e como a Patrícia falou, é comum aqui julgar para os jacaré, julgar para o leão, enfim. Mas é bom a gente falar isso, porque, agora, aí, Fernando, uma coisa que eu identifico nesses comentários, eles falam, e é um problema que a gente tem que lidar há muito tempo, eles falam exatamente o que a gente ouve Ratinho falar, o que a gente ouve da Atena, o que a gente ouve do Cidade não sei o quê, desses programas, que esse país é um absurdo. Esses programas que surgiram até na própria ditadura militar, né, a Fanaz Azad, essas figuras todas, que eles criam na opinião, principalmente do povo, esse conceito de que bandido bom é bandido morto. E aí, mais uma vez, essa palavra de tempo, que foi muito usada pelo Sivuca, que foi eleito com isso, e o povão muito acha que é isso mesmo. Ele é tão oprimido que
Porque tem um povão que acha que é isso mesmo. Só que quem usa esses discursos, bandido bom, bandido morto, comunista, que eles usam comunista, essa relação ditadura militar é tão forte que essa galera chama como se fosse a pessoa ruim de ser comunista. Isso era usado justamente para cobertar os crimes dessa polícia. O tráfico de drogas, o jogo do bicho, cresceu a partir de Marielle Mariscot, né? Sivuca, assim como outro. Assim, eu sempre lembro, eu falei isso no cinema, a frase do Hélio Luz quando assumiu a chefia de polícia. Pelo menos, a partir de hoje, a delegacia... Hélio Luz, um delegado que assumiu a chefia de polícia aqui numa época, a declaração dele, pelo menos a partir de hoje, a delegacia anti-sequestro não sequestra mais, que o Rio vivia um boom de sequestro e tinha lá uma dessas figuras admiráveis também, né? Hélio Vígio, o delegado Hélio Vígio, era um admirável, todo mundo adorava o delegado Hélio Vígio. Hélio Vígio e Marco Reimão. Aí, o delegado Hélio Vígio, como diz o Hélio Luz, ele sequestrava, cobrava o sequestro, era impressionante. As histórias que a gente sabe dele, de ir lá fazer o pagamento, aí ele ficava com dinheiro, né, e aí matava todo mundo. Tem uns japoneses que foram mortos, infelizmente. Isso é importante a gente entender, porque isso tudo, essa turma, eles são o braço armado da repressão nos movimentos sociais. E essa turma é esse pensamento que prevalece até hoje e que, a qualquer momento, já está sendo usado, nunca deixou de ser usado esse modelo dentro das favelas, mas pode ser usado contra qualquer um de nós. Existem projetos aí, a gente já tem a famigerada lei antiterror, né, que surgiu na época da Copa, mas existem projetos que vão diretamente incluir os movimentos sociais dentro dessa lei antiterror, né? Acabando com o direito ao protesto, podendo inclusive infiltrar, já existem agentes infiltrados, mas as propostas é oficialmente infiltrar dentro dos movimentos agentes, de os movimentos poderem ser colocados a partir da sua mobilização, do que a Patrícia falou, inclusive de você fazer um comentário na internet, você ser enquadrado na lei antiterror. Isso é importante a gente ocupar um prédio, então, gente, que muitos aqui do movimento de moradia, você vai ser enquadrado como terrorista. E vai ter E aí tem aquela coisa também, né? Existe a questão da repressão, da criminalização dos movimentos numa ação violenta, direta, e existe a partir da legislação. Isso é impressionante, não vai ser... O policial vai bater o pé na ocupação, protegido por uma legislação. Esse processo que está avançando, enquanto ano passado, foi em 2019, foi segurado na Câmara, mas esse projeto pode ser aprovado a qualquer momento. Isso visa diretamente atingir os movimentos. A gente tem certeza que esse projeto, e para mim, assim como a gente não percebe, várias coisas estão sendo aprovadas no país, porque tem o macro que você ainda vê e protesta, faz campanhas, mas tem muita coisa que está sendo aprovada aí, que é efetivamente para atacar a possibilidade de organização do movimento. Porque o que eles têm mais medo é do povo organizado. Quando o povo se organiza, é que cria, peraí. A gente que atua ocupação, Fernando, tem uma coisa interessante, tem ocupações que passa 10, 20 anos sem ninguém tomar nenhuma atitude. Agora, quando a ocupação coloca a bandeira do movimento, é impressionante, cara, como vem em cima. Eu conheço várias nesse sentido, que estão há 10, 20 anos lá ocupando, ninguém tem um monte de problemas lá, ninguém está nem aí. Agora, quando você coloca a bandeira, né, para a gente, a última, por exemplo, a Via Gianotti que a gente fez, logo, no segundo dia, já tinha a reintegração de postos. Um prédio abandonado há 10, 15 anos. E a gente sabe que na região, vários prédios estão ocupados ali, nada. Mas a gente teve a reintegração de posse. Eu vou aqui citar também porque a criminalização é impressionante. A criminalização da luta das mulheres é importante citar, né? Principalmente em relação ao aborto, que é uma coisa, para muita gente assim, aborto. Ninguém nunca viu uma mulher lutando para falar assim, aborta, mulher, aborta. Não, a mulher luta pelo direito ao aborto,
para ter assistência nesse momento tão difícil para ela, mas aí confundem, né? Parece que a mulher está saindo, ô mulher, aborta, ela está bem lá, enfim. Até hoje eu vi um caso terrível, uma menina de 15 anos, que tentou matar o filho com uma canetada no pescoço, e antes já tinha tentado afogando o filho de 4 anos, ela tem 15, de 4 anos, fruto de um estupro feito pelo padrasto. Se essa questão se não houver essa criminalização do direito ao aborto, provavelmente esse processo não teria chegado nesse ponto. A criminalização do povo indígena, só ano passado, gente, eles roubam a terra do indígena, as madeireiras, o pessoal da mineração, os fazendeiros, ainda matam os indígenas. Só ano passado, 182 indígenas foram assassinados. Só ano passado. E ainda tem a discussão do chamado marco temporal, que diz que o indígena só tem direito à terra que ele ocupou até que foi reconhecida até a Constituição de 88, quando, na realidade, o direito dele é a partir de 1500, quando esse país foi invadido pelos portugueses. Eu vou aqui avançar assim, rapidamente, e vou citar 2 casos, né? A questão da criminalização dos quilombolas também, que são emblemáticos dessa perseguição. Um caso em 2019, que foi a prisão da Preta, do Cid e da Angélica, em São Paulo. Preta, nossa companheira, Preta Ferreira, do MTSC. Né? A Preta eles 3 foram presos, e uma das acusações foi em relação à atuação naquele prédio que desabou em São Paulo. O pessoal lembra? Desabou? Aí você vê um escândalo tão grande de criminalização que nem a Preta tinha envolvimento com aquele prédio, nem o STC, nenhum deles tinha envolvimento. Eles não atuavam naquele prédio, mas o juiz usou a questão do prédio para determinar a prisão. O prédio, na realidade, era coordenado por um tal de Ananias, que era um cara do movimento ligado ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ao Dória. Mas foi presa a Preta, ficou 108 dias presa. A mãe dela, que é a minha querida, foi presa, não, ia ser presa, né? Só que ela estava no Rio com a gente. Aí ele soube da prisão. E ela, você tem ideia, ela ia ser presa, ela foi absolvida numa acusação de extorsão, ia ser presa com o mesmo argumento, que é uma coisa que não existe. Né? Esse é um caso típico lá que está de criminalização. E a outra que eu vou contar rapidamente, porque eu acho que o tempo já... É um caso assim, 2002, o companheiro nosso, GG, que é um companheiro de luta dos movimentos de moradia antigo em São Paulo, muito antigo, conhecido por todo mundo. Ele foi condenado, né, houve uma morte na ocupação que ele atuava, ele foi acusado de dar carona ao assassino para fugir. Acontece que houve um conflito lá, porque queriam estabelecer o tráfico de drogas lá, quem acusou ele. GG ficou 50 dias preso, houve uma rebelião onde ele estava preso, o PCC, ele saiu, depois fugiu, ficou 9 anos fugindo, foi para a Venezuela, inclusive, e até que conseguiu o habeas corpus para vir para o julgamento em 2011. No julgamento, que é uma coisa fantástica, eu vi coisas absurdas. Tinha um cara lá que estava acusando ele, que era do movimento individual do sem-teto. Uma das acusações é que nas passeatas eles obrigaram eles a usar, a carregar a bandeira do movimento. Foi um processo tão maluco. E detalhe, o acusado do assassinato, o pessoal apontou quem era, e a polícia não foi uma vez escolher o depoimento do acusado, que era inimigo do GG jamais ia dar. Enfim, ele foi considerado inocente, e aí o Fernando tem um lance fantástico. O promotor é um daqueles figuraços que aparecem nesses programas, da Atene e tudo, super famoso em São Paulo, cara duro, esqueci o nome. Ele viu que não tinha como condenar o GG, né? Aí ele pediu absolvição por falta de provas. O pessoal vibrou, mas os advogados de defesa do GG falaram não, eles queriam continuar o julgamento, que ele queria que ele fosse inocentado, que é diferente ser absolvido por falta de provas do que ser inocentado, enfim. Mais um típico caso de perseguição. E aí, para concluir aqui, esse dia foi incrível, né? Porque o GG
é irmão do Chico César, que todo mundo conhece aqui, né? Chico César foi lá como uma das testemunhas, foi fantástico. Ele disse que ele oferecia a casa dele, uma mansão lá em São Paulo, para o GG, mas o GG não, que ele ia continuar morando no apartamento da ocupação que ele fez, que essa era a luta dele. Foi muito bonito o depoimento do... E aí, gente, para concluir, a gente, depois de 3 dias de julgamento, foi lá comemorar na casa do Chico César. E era fantástico, o César lá pegou o violão, a gente bebeu tudo, ele tocando, todas essas músicas que o pessoal conhece, ele cantou lá para a gente. Foi uma noite memorável, né? E ele viajou para ir para um show e a gente continuou na casa. Mas esse é um processo muito lindo que a gente vive no movimento também, que tem um lado muito legal de conhecer e conviver. Mas, enfim, esse tema é importante a gente estar atento, porque, com certeza, ano que vem, ou na surdina, né, na surpresa, a gente vai ter um desses projetos aprovados aí, companheiros. A situação vai ser bem difícil. É isso, acho que a Fernanda vai fazer a sua fala e depois a gente faz um bate-papo aí. Valeu. Desculpem tirar a máscara, mas é que eu uso óculos, é uma desgraça. Apesar de eu ser seguidora da minha liderança, que estão na mesa. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, por estar aqui essa noite com vocês. Acima de tudo, na mesa, com 2 pessoas que me são muito queridas. Patrícia, que é uma super militante histórica, né, em defesa da democracia e nas denúncias contra o terrorismo de Estado, uma pessoa que eu adoro, e o Marcelo, grande companheiro, que já vivemos diversas histórias aí das lutas urbanas. Acho que é um tema extremamente necessário e um tema que hoje, inclusive, é bastante impactante quando a gente pega já o caso citado aí da Operação do Salgueiro, mais uma política genocida declarada do Estado brasileiro, da Polícia do Rio de Janeiro, de um governo que incentiva esse tipo de atuação. Então, acho que discutir criminalização tem um impacto fundamental sobre as nossas vidas. Eu, pegando a fala aí da Patrícia e do Marcelo, que dão casos, né, concretos de como funciona o sistema de justiça e essa criminalização, acho que é um elemento que a gente precisa debater, né, na questão da criminalização. Primeiro, ela não é um evento novo. A gente não está se debruçando sobre um processo que acontece agora. Processos de criminalização percorrem a história, percorre o processo da luta de classes. Quando a gente pega Marx no Capital tem um capítulo em que ele analisa a legislação, pegando o modelo industrial emergente daquele momento, a Inglaterra. Ele tem um capítulo em que ele vai discutir, como você tem uma correlação entre o avanço do capitalismo e a utilização de uma instrumentalidade penal. Nós temos 2 autores alemães, Rusch e Kirchheimer, que escrevem Punição e Estrutura Social na década de 30 do século passado, que produziram uma análise bastante substancial da relação entre capitalismo e estrutura penal. Não que a estrutura penal não houvesse antes do capitalismo. O que esses autores estão trazendo para a gente é que o capitalismo, ele inaugura uma modelagem a partir da estrutura penal. E isso precisa ser analisado por nós do campo dos movimentos sociais, porque não há alternativa democrática para a estrutura penal. A estrutura penal, ela é o braço armado do capital na sua forma de se ressignificar e se manter, como modelo hegemônico. Então, a estrutura penal, ela é, em essência, a dominação capitalista. E esses autores trazem isso para a gente. Se a gente não está falando de um evento novo, então qual seria o diferencial? Por que estamos aqui, terça-noite, discutindo criminalização, sistema de justiça e criminalização dos movimentos sociais? É
É preciso que a gente compreenda, então, o elemento novo do atual estágio do capitalismo. Falar do período contemporâneo é falar de um capitalismo neoliberal. Você tem, dentro dessa ótica, e aí é sempre bom lembrar Milton Santos, o globalitarismo, pensar um modelo globalizado, do capital neoliberal, hegemônico, com as suas configurações autoritárias, com um ataque direto às estruturas democráticas. A Patrícia fala de 2013, portanto, a gente está discutindo uma reação à democracia, que significa, inclusive, a aceitabilidade do dissenso. O dissenso integra a lógica democrática. Quando eu coloco, como aconteceu em São Paulo, quando trabalhadores e trabalhadoras estavam lutando contra a reforma da Previdência e utilizo o aparato militar para impedir o dissenso, para impedir a manifestação, eu estou lidando com uma ordem social que não pode ser configurada como democrática. Pensar, portanto, a criminalização no estágio contemporâneo é pensar a globalidade desse modelo que expressa, a Agamben fala que é uma generalização cotidiana do estado de exceção. O que caracteriza o período contemporâneo não é mais aquele modelo que a gente aprendeu, dos estados totalitários, os grandes modelos totalitários, mas a possibilidade de um estado de exceção cada vez mais generalizador, cada vez mais corriqueiro, cada vez mais cotidiano. E esse estado de exceção, que é a feição do próprio capitalismo neoliberal, ele não atinge a todos. Ele atinge uma determinada parcela social, ele atinge um determinado território social. E esse é o elemento diferencial que a gente precisa debater, porque a lógica do estado de exceção, que significa a supressão dos direitos, o sobrestamento do que seriam os direitos fundamentais, sociais, as garantias que a gente estabeleceu, por exemplo, na nossa Constituição, o sobrestamento desses direitos não é para todos, é para alguns. São alguns corpos, dentro dessa ótica do controle social, da administração dos corpos, o biopoder, alguns corpos vivenciarão territórios onde, naqueles territórios, eu tenho a possibilidade frequente de sobrestar direito, de impedir os direitos fundamentais. E aí, quando a gente ouve a Patrícia, que tem uma larga experiência exatamente nesses territórios, a gente consegue entender o papel hoje desse agigantamento punitivo. Um agigantamento punitivo que se revela pleno dentro de uma estrutura carcerária, e aí temos, em escala global, uma ampliação da população carcerária. O Brasil é a terceira população carcerária do mundo, mas com uma taxa de encarceramento elevada, o que aponta alguns pesquisadores de que brevemente nos tornaremos a maior população carcerária do mundo. Isso é bastante assustador a gente pensar. Esse estado de exceção que se revela pleno nas taxas de encarceramento também se revela pleno dentro de um imaginário social que vai apontar como única alternativa para o controle dessa turba social, dessa desordem social, que é criada pelo próprio estágio do capitalismo. É sempre bom lembrar, o neoliberalismo é um ataque direto à presença do estatal naquilo que é mais fundamental de uma estrutura democrática, as políticas públicas sociais e fundamentais. O neoliberalismo é como uma avalanche que destrói esse berço histórico das políticas que foram conquistadas pela classe trabalhadora. Fomos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que no processo da luta de classe conquistamos esse direito. O neoliberalismo, ele é uma ruptura com esses direitos e aponta como única alternativa de controle social o campo penal. Um processo paulatino de militarização desse universo social. As mazelas que nós vivenciamos cotidianamente e a pandemia não criou, a pandemia apenas acirrou
esse papel dessas desigualdades sociais. A pandemia apenas acirrou as assimetrias sociais que são demarcadas por classe, por raça, por gênero. É sempre bom lembrar que quando a gente fala de ocupação, né, a gente está falando de um quantitativo de mulheres negras, mães solo, que por vivenciar historicamente um rebaixamento dos seus corpos e, portanto, da sua oferta de trabalho, são as mulheres negras que acabam nos trabalhos, né, mais informais e mais precarizados, né, em termos inclusive de massa salarial, que acabaram também, dentro da pandemia, vivenciando, né, o impacto do valor dos aluguéis e, portanto, as ocupações estão muito caracterizadas. As ocupações urbanas aqui do centro do Rio de Janeiro, elas têm como característica essa configuração de mulheres, mães, solos, né, que expressa exatamente o atual estágio do capital. A pandemia não criou, ela só acirrou. É por isso que a gente precisa, inclusive, refletir, como coloca o Marcelo, o que será ano que vem, dentro de um cenário social cuja lógica do capital ela se revela muito mais perversa. Né? Ver trabalhadores e trabalhadoras brigando pelos ossos, né, ver trabalhadores e trabalhadoras adquirindo, né, comprando restos de peixe, nos demonstra que chegamos dentro de um estágio do capitalismo, de um processo brutal na lógica social, e claro que isso vai se refletir dentro de um discurso penal, né, da ordem social, da criminalização. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Stephen Graham. Ele tem um livro publicado pela Boitempo que se chama Cidade Sitiada. Ele vai analisar o período contemporâneo, pegando toda essa trajetória, né, globalização, capitalismo neoliberal, como é que as cidades estão respondendo a essa ótica, um capitalismo cada vez mais transnacional, financeiro, um processo de empresarização do nosso mundo social. Por isso não é pouca coisa que as pessoas não falem mais que são trabalhadores e trabalhadoras, falem que são empreendedores. Pelo amor de Deus, gente, cortem essa palavra do nosso vocabulário, porque isso é a hegemonização capitalista. O Stephen Graham, ele está discutindo com a gente o que ele chama de urbanismo militarizado, a lógica dos controles sociais da cidade. E aí ele pega vários modelos. Tem uma limitação na obra dele que para mim é relevante, porque ele analisa Estados Unidos e países europeus, e é claro que discutir esse urbanismo militarizado dentro de uma lógica da América Latina, que vivenciou um processo de colonização brutal, genocida, etnocida, como foi marcada a nossa história, né, marcada por um processo de escravidão nunca superado, um rebaixamento do ser social negro, nunca discutido. Portanto, as nossas estruturas têm um racismo ainda latente, um patriarcado ainda latente. Discutir esse urbanismo militarizado que o Stephen Graham está analisando é muito pior, né, tem configurações muito mais perversas do que quando você analisa isso, né, num país europeu que teve um estado de bem-estar social mais corriqueiro, mais firme, que deixou lastro no tecido social. Mas a obra dele é fundamental para a gente analisar como os estados hoje estão construindo essa política do campo do controle social a partir de uma tecnologia, né, cada vez mais visível, que entra no nosso cotidiano, e uma tecnologia que vai acabar alicerçando essa lógica militarizada. Em outros termos, a gente está discutindo necropolítica, né? É a possibilidade, né, de um território ser destroçado. Não se trata mais, no período contemporâneo, de um processo de criminalização apenas dos indivíduos. A gente precisa começar a entender que a lógica da criminalização do atual estágio do capitalismo é para territórios, é transformar territórios em territórios impossíveis, né, da permanência da vida. Por isso que o Mbembe, quando discute necropolítica, usa como analogia do período a relação Israel e Palestina. A forma como Israel controla os territórios palestinos, impossibilitando a permanência da vida,
e ele analisa, inclusive, a destruição, né, das caixas d'água, o que impede que você permaneça naquele território, é a analogia que a gente precisa compreender do período contemporâneo, de como vem funcionando essa perspectiva aí da criminalização. Entender, portanto, essas tecnologias, né, e como elas operam no controle dos territórios, nos faz pensar como é possível, então, a gente planejar uma resistência a essa perspectiva do controle social tão absoluto, né, existente dentro das políticas e dessa necropolítica. É sempre bom falar da necropolítica, porque como vivenciamos o racismo estrutural, a gente entende Salgueiro dentro dessa lógica. São os corpos negros que serão compreendidos como os não seres, são corpos negros que são entendidos como os corpos matáveis, os corpos não só historicamente utilizados como uma mercadoria rebaixada, como no período contemporâneo também são utilizados por esse processo de eliminação. E esse processo de eliminação brutal, como Jacarezinho, como Salgueiro, como outras tantas experiências trágicas das nossas favelas, né, do controle social penal militarizado, funciona como uma tentativa também da dimensão dessa administração dos corpos. Significa criar um horizonte de barbárie permanente para esses territórios, onde não há possibilidade desses corpos romperem com esse círculo da violência proposta pelo controle social. É por isso que acho que esse é o nosso desafio, né? Nosso desafio como movimentos sociais, como é que a gente, né, supera esse atual estágio, né, e um estágio fundamental, assim, quando a Patrícia menciona, né, o MP libera um telefone, mas quando você denuncia, o MP te criminaliza, ela está dizendo para a gente que como é que a gente hoje pensa como sociedade, como trabalhadores e trabalhadoras dissidentes que lutam pelo acesso ao direito à moradia, ao trabalho, ao direito à saúde, à educação públicos, porque é isso que nós queremos, como nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos lutar e desenvolver, né, o padrão societário que esteja marcado não pela vida como mercadoria, mas pela vida plena, pelo direito à existência digna. Portanto, significa pensar uma cidade que não é uma cidade mercadoria, mas pensar uma cidade onde nós podemos produzir sociabilidades, afetos, né? Mais uma vez, Milton Santos, pensar a ideia do lugar onde se realiza essa solidariedade, os afetos. Pensar isso é pensar, inclusive, geograficamente, como nós, trabalhadores e trabalhadoras, podemos recuperar esse território diante de uma dimensão estatal, de uma dimensão empresarial, de uma dimensão do capitalismo, né, que avança na desconstrução desses territórios como lugares de memória, experiências, de afetos e de trocas. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Eu acho que tem alguns debates que a gente precisa fazer, né, para pensar como desconstruir esse processo avassalador, né, da criminalização dos movimentos sociais, e é preciso que a gente faça esse debate. Esse debate não pode ser realizado apenas por quem integra o campo do sistema de justiça. Esse debate não pode ser feito apenas pelos movimentos sociais organizados que comumente vivenciam a política da criminalização, como, por exemplo, o MST, né, que frequentemente... O MST é uma escola de criminalização, né? A gente analisa a luta pela terra e a resposta do capital e do setor patronal sobre o território a partir de como o Estado criminaliza o MST. Antes esbulho possessório, e aí o MP muda a sua leitura, criminaliza em formação de quadrilha e bando, e agora criminaliza, né, a partir de organização criminosa. Então, é claro que o capital reage nas suas tecnologias. Isso coloca para a gente um desafio coletivo
de pensarmos alternativas de enfrentamento a esse crescimento do Estado penal e desse processo de criminalização. Eu vou dar algumas pistas, né, para a gente debater. Eu juro que eu estou acabando. Eu estou vendo aqui meu tempo, eu sei que meu tempo está acabando. Eu acho que a primeira grande pista nossa é que o tema da desconstrução do direito penal tem que percorrer a nossa retórica. O direito penal, ele é profundamente populista, ele é profundamente sedutor, né? E a gente vivencia isso, é por isso que eu acho brilhante as mães, né, da frente pelo desencarceramento, né, que as mães que perderam seus filhos, que vivenciaram seus filhos nos cárceres, essas mulheres discutem conosco a necessidade da quebra dessa sistemática criminalizadora. É preciso que a gente compreenda que o direito penal não possui nenhuma característica emancipadora. Ele não é um instrumento de emancipação, ele não é um instrumento de liberdade democrática. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque sei que somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que morremos, apanhamos e sofremos a ação do Estado. Mas o direito penal é a configuração, né, do poder soberano sobre o mundo social. Quanto mais direito penal, mais poder soberano, mais autoridade soberana. E quanto mais autoridade soberana, mais poder soberano, menos democracia. É o estado de Leviatã que o Hobbes anunciava, né, a partir de um eixo desse poder soberano. Portanto, a gente precisa discutir. A luta contra a criminalização, né, das drogas, a luta pela legalização, ela não é uma luta insignificante, ela tem um papel muito fundamental no contexto atual, porque a luta contra a guerra às drogas, esse cenário retórico que a polícia comumente utiliza, né, os traficantes como os elementos, os inimigos públicos número 1 do nosso Estado, os traficantes como a parcela do mal. Sempre bom lembrar, né, o secretário de Polícia Civil, que numa entrevista coloca, é a luta do bem contra o mal, né, os traficantes, o mal, e a polícia, o Estado, o bem. A guerra às drogas, ela alimenta essa estrutura social criminalizadora, ela alimenta essas tecnologias de morte, porque ela gesta no nosso cenário uma retórica do que do outro lado é o inimigo a ser vencido. E esse inimigo não é um inimigo do Estado, é o inimigo da sociedade como um todo. Portanto, é preciso que a gente adote dentro da nossa agenda de luta o reconhecimento de que precisamos de menos direito penal. É uma luta contra-hegemônica essa, porque o atual cenário, quando a gente pega o nosso Congresso, e a Patrícia alertou sobre isso, né, sobre parlamentares que cada vez mais estão apontando no sentido de legislação penal, de autonomização da polícia, a gente tem um cenário parlamentar muito conservador, inclusive muito fascista. Dizer não à estrutura punitiva hoje significa uma quebra com o crescimento desse bloco que a gente, né, chama comumente de BBB, Boi, Bala e Bíblia, né, que forma hoje a estrutura criminalizadora do nosso sistema legislativo. Então, essa luta anti-direito penal, ela precisa ser incorporada pelos movimentos, porque essa luta, ela nos traz a um segundo elemento, né, que é pensar, né, radicalmente a democracia. Esse cenário das instituições democráticas também saiu do nosso debate. A gente não discute, né, a democratização do sistema de justiça, a gente não discute, né, quem são os nossos juízes, quem são esses promotores. Eu hoje, inclusive, eu quero discutir quem são, né, os policiais militares que estão passando nos concursos públicos, quem é essa polícia civil que está passando no concurso público, quem é a defensoria que está passando no concurso público, porque significa analisar o ethos social dessas instituições. Nós, sociedade civil, movimentos sociais, precisamos discutir a radicalidade, né, da lógica democrática. A gente precisa, é por isso que eu gosto muito, vendo aqui, né,
Edson e a Maria. Eu gosto muito da luta dos camelôs, porque eles sempre trouxeram para a gente esse debate da democratização, né, da cidade a partir do trabalho informal, a partir do trabalho da camelotagem, inclusive pensando num projeto, né, de organização das vias urbanas pela lógica do trabalhador. Então, a gente precisa assumir esse discurso, né, dos movimentos sociais, das organizações de trabalhadores, pensar essa radicalidade democrática. E pensar a radicalidade democrática, eu acho que é um terceiro elemento para a nossa luta, é que não há alternativa dentro do capitalismo. A esquerda, de um modo geral, a esquerda global, ela vem silenciando no seu enfrentamento ao capital. A gente perdeu a dimensão da luta antissistêmica, que hoje é feita pelos discursos autoritários e fascistas, né? Mas a luta antissistêmica, a luta anticapitalista, ela é nossa. Não há possibilidade, no atual estágio do capitalismo, nós termos um debate sobre dignidade humana, preservação ambiental, direito ao trabalho, direito à moradia, fim, né, dessa lógica militarizada e fascista. Portanto, a nossa luta, ela é necessariamente anticapitalista. A gente precisa recuperar, né, a paixão pela lógica anticapitalista. Me preocupa que no nosso horizonte o inimigo maior das nossas vidas, que é o capital, ele esteja desaparecendo. É mais fácil, porque a gente fica vendo o inimigo, né, nossos colegas, nossos companheiros e companheiras, né, aqueles que produzem uma certa conflito nas nossas organizações. Mas nós não somos os nossos inimigos. Nosso inimigo é histórico, e é esse inimigo que a gente precisa combater com todo o seu canto de sereia, né? A Patrícia, quando ela comumente fala, e ela está sempre alertando os movimentos, né? Quando os movimentos começam a se seduzir pela ideia de denúncia dentro dos apps do Ministério Público, a Patrícia sempre alerta, olha, isso é canto de sereia, e é canto de sereia. Quando a gente começa a falar de empreendedorismo social dentro das nossas fileiras, isso é canto de sereia. A luta que nós precisamos travar hoje, ela é necessariamente anticapitalista, porque pensar como globalmente o capitalismo vem ganhando fileiras e nos eliminando, significa que a gente tem no nosso horizonte o debate sobre a emancipação da vida. E a emancipação da vida nos permite pensar outros processos de sociabilidade que não seja demarcado pelo autoritarismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo racismo. Significa a gente apontar possibilidades, né, de solidariedade, de convivência social sobre outros parâmetros. Não é só as nossas vidas que estão ameaçadas, né? É um conceito de humanidade que está ameaçado. A barbárie que a gente vem vivenciando aqui no Rio de Janeiro com frequência e vendo imagens do Salgueiro, né, do Mangue e do Jacaré, né, que a Patrícia mencionou, dilacerando corpos, né, vendo essas imagens, como elas estão sendo divulgadas nas redes sociais, como se elas não fossem uma imagem brutal, né, se elas não fossem uma imagem da crueldade social. Quando você vê divulgação dessas imagens com tanta tranquilidade e aqueles emojis de risinho, né, kkk, né, eliminou a bandidagem, quando você tem socialmente uma ampliação desses discursos, você tem também a certeza de que a barbárie hoje, ela integra a nossa vida. Portanto, a luta contra a barbárie é a luta contra o capital. E é uma luta pela vida, pela humanidade, pela solidariedade, né, por outro padrão de vida que nós, trabalhadores e trabalhadoras, sempre almejamos. Então, vamos recuperar essas experiências históricas que foram ao longo da história silenciadas, né, violadas, invisibilizadas. Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para nós, trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos. É uma luta pela emancipação. É uma luta hoje profunda e necessária. Quis a história que sejamos nós os atores sociais dessa história. E eu acho que nós precisamos dizer sim a essa convocação que a história está nos fazendo. Acho que a gente precisa
nos organizar e lutar.